Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Hoje, mais um dia de Politicamente Falando. Hoje a gente vai receber a Marta Rocha. Já tá aqui, já vou chamar a Marta. Esperar a Marta entrar, já fiz o convite. Oi, Marta, boa noite, tudo bem? Bem, muito obrigada pelo convite, viu? Olha, Marta, eu que agradeço a disponibilidade, né? Porque eu imagino como esteja corrido esse período. E agradeço a disponibilidade de você estar aqui com a gente, falando, né, com esse público. É mais um público voltado para o samba, para a favela, para o subúrbio. Então, obrigado por essa disponibilidade. Eu que te agradeço. Quando você fala de subúrbio, eu me sinto em casa, porque a minha vida, muito boa parte da minha vida, eu morei na Penha, onde eu cresci, estudei, minha mãe ainda está lá, todos estão lá, então eu me sinto em casa quando você fala no subúrbio. Eu coloquei aqui um pedacinho da apresentação e eu coloquei o seguinte: a Marta Rocha, a Marta é cria da Penha. Da parte que eu mais gostei dessa apresentação é essa, cria da Penha, porque eu acho que o lugar que a gente nasce tem tanto poder sobre a gente. Então, eu acho que isso significa muito, né, na nossa trajetória de vida. Coloquei, e primeira mulher a chefiar a Polícia Civil. Marta é do PDT. E a primeira pergunta que eu queria te fazer, Marta, é o seguinte: em que momento você entra para a política? A política, de certa forma, te buscou, foi até você, ou você foi até a vida política? Deixa eu voltar um pouquinho no tempo para te dizer que eu tenho 61 anos, sou filha de imigrante português, dono de padaria, fruto da escola pública, portanto, sei muito bem a importância da educação na vida das pessoas. Tudo que eu tenho foi graças a uma família amorosa e a qualidade da educação que eu recebi, uma educação pública. Fiz a Faculdade Nacional de Direito, como todas as mulheres da minha idade. A minha primeira profissão foi como professora, depois fui ser escrivã de polícia, delegada de polícia, e como delegada de polícia, eu comecei a militar, né, a atuar na questão do enfrentamento da violência, né? Aliás, a gente podia, se der tempo, até falar um pouco desse caso que foi julgado ontem, esse caso vergonhoso. Com Eu vi que você certeza. fez até uma postagem sobre o Fiz. estupro culposo, que não existe isso, né? Então, assim, atuar no enfrentamento da violência contra a mulher fez também, me aproximou dessa luta pelos direitos humanos, em particular pela luta dos direitos das mulheres. Então, eu acabei me envolvendo nessas atividades do movimento social e acabei submetendo o meu nome ao cargo de deputada. Fui candidata, não fui eleita. Depois fui ser presidente do Conselho Estadual de Direitos da Mulher. Voltei para a polícia, continuei a minha vida na polícia. Fui escolhida chefe da Polícia Civil. Sou a primeira e única mulher a ocupar esse cargo e agora estou no meu segundo mandato como deputada estadual. Então, acho que essa questão da luta das mulheres é que trouxe um pouco essa luta da vida para a gente. Tem uma coisa da minha família que eu queria contar, é que na minha família a gente vem de uma família de mulheres fortes, porque o meu pai é o último filho de 7 filhos que veio para o Brasil com 17 anos, porque não quis participar da guerra em Portugal contra as colônias africanas. O meu avô veio para o Brasil buscando melhores dias e ficou 16 anos sem voltar a Portugal. Então, as minhas avós é que conduziram as suas famílias, né? Então, eu sempre digo que essa mistura dessas histórias que eu ouvi a minha vida toda, das minhas avós, do meu pai, e também essa luta pelo direito das mulheres. Ai, que bacana. Marta, você não, quando você começou na política, você não começou no PDT. Quando que você entrou no PDT?
Eu entrei, na verdade, no PDT em 2018. Eu fiquei, aliás, em 2017. Eu fiquei 13 anos no PSB, que é hoje o partido onde está o meu vice, o Anderson Quack, que eu gosto muito, por sinal, o partido do deputado Molon, o partido do deputado Renan Ferreirinha. E em 2018 eu fui para o PDT e brinco que é minha última morada, que é lá que Se encontrou, Marta? me encontrei nos ensinamentos de Brizola, me encontrei nos ensinamentos de Darcy Ribeiro, que se vivo fosse na semana passada, teria feito 98 anos, que dizia Nossa, vamos construir escola para não construir presídio, né? sim. Então, acho que a gente pode até, né, Evelyn, olhar que ali, andando pela Mangueira, de um lado a gente tem o Centro Cultural Cartola e em frente a gente tem o CIEP, né, Estação Certo. Primeira de Mangueira, Leonel Brizola, que pode contar um pouco que essa cidade pode ser diferente se a gente investir na cultura e se a gente investir na educação. Marta, eu ia te perguntar justamente isso, porque na minha opinião, e eu sempre digo que faço questão de dizer que é da minha opinião, o Brizola ele foi um dos políticos mais importantes da história do Rio de Janeiro. Né? E a gente vê ainda vestígios do Brizola no Estado. Mas eu quero focar nos CIEPs. Qual o seu plano quanto aos CIEPs, que é um marco muito grande do Brizola? E dentro disso, de uma maneira geral, quais são os seus planos para a educação na nossa cidade? Olha, tem dois indicadores que a gente tem que atuar de uma forma muito firme. O primeiro é a questão da retomada do conceito de CIEPs, né? Horário em tempo integral, escola de qualidade, educação de qualidade, com café, almoço e janta, com a interlocução com a cultura, com o esporte, né? Em tempos de pandemia, nós vamos precisar olhar para as nossas crianças e adolescentes sob o olhar da saúde também. A pandemia vai demorar um pouco ainda para ir embora. Então, lá atrás, quando o CIEP foi criado, nós temos, inclusive, médico, dentista. Né? Às vezes você acha que a criança não está aprendendo e, às vezes, ela tem alguma dificuldade de visão, às vezes ela tem alguma dificuldade de audição. Então, a saúde no acompanhamento da educação é muito importante. E a outra questão, né, Evelyn, que a gente tem que olhar é a questão da creche. Afinal, essa é uma candidatura de uma mulher. Só para você ter uma ideia, hoje, para a mãe deixar o seu filho na creche, ela só pode fazê-lo a partir do sexto mês de idade. E ela tem que voltar a trabalhar com 4 meses de idade. Então, o ideal é que a gente traga essa data para os 4 meses de idade, a gente reflita em algumas localidades a possibilidade de esticar o horário da creche. Né? Nós temos uma cidade que é a cidade de Piraí, que é governada por um prefeito do PDT, e ele fez isso num bairro. Havia uma empresa e ele percebeu que a saída das mulheres na empresa era até um horário um pouco mais tarde, no início da noite. Então, naquela localidade, ele esticou o horário de permanência das crianças na creche. Então, acho que trabalhar com essa questão da creche, já que hoje qualquer família precisa do salário das mães, da mulher, na construção da família, é trabalhar com a questão da educação integral e também das creches. Marta, você acha que é possível, e de que forma é possível isso, a gente colocar alimentação 3 vezes por dia nas creches? Olha, Como que a gente faz isso? tudo na administração pública, Evelyn, é gestão, tá? Sim, Então, assim, essa cidade paga mais ao guardião do prefeito do que ao professor ou médico. Alguma coisa está errada aí, né? Então, assim, é só você reduzir gastos. Eu, por exemplo, lá na Assembleia Legislativa, todo deputado tem o direito a uma verba de R$ 26 mil ao mês. Para que serve essa verba? Para alugar carro, para pagar gasolina, para pagar celular.
Eu não aceito essa verba. O carro que eu uso é o meu carro, a gasolina que eu uso sou eu que pago, o telefone sou eu que pago. Então, me sinto muito à vontade para exigir que na prefeitura se adote essas medidas. Então, se a gente economizar, se a gente reduzir desperdício, se a gente fizer o gasto certo na educação, na saúde, no transporte, com certeza sobra dinheiro para investir na creche, no CIEP, né, na melhoria do posto de saúde. Sem dúvida nenhuma, sobra dinheiro para isso. Marta, eu venho fazendo essa pergunta para todos os candidatos da esquerda Rio. Por que a esquerda Rio ela tem uma certa dificuldade de se unir e formar uma ampla frente progressista? O que você acha, Olha, na sua opinião? vamos O que olhar o acontece? outro lado dessa. Eu vou responder a tua pergunta, mas antes eu quero olhar para um Pode ficar à lado bom. vontade. O lado bom é a gente ter 6 mulheres candidatas a prefeita da cidade do Rio de Janeiro e 3 mulheres progressistas. Eu estou falando de Benedita, de Renata e de Mara, né? São 3 candidaturas progressistas que têm na sua trajetória um compromisso com as lutas das mulheres, né? Então, acho que esse é o lado bom. O lado ruim foi que a legislação eleitoral impõe proíbe que você tenha articulação na proporcional, não pode haver, né, coligação na proporcional, e isso, de alguma maneira, fez que os partidos fizessem a opção pelas candidaturas próprias. E, lamentavelmente, a gente não conseguiu construir uma candidatura única. Mas isso não quer dizer que, num segundo turno, a gente não possa estar conversando novamente, né? Isso também não quer dizer que as mulheres não tenham também uma postura suprapartidária, que quando Sim. o assunto for os direitos e garantias das mulheres, que as mulheres, não obstante ao partido que elas sejam capazes de se unir para garantir os direitos. Um exemplo disso foi na Constituição de 88, quando as mulheres deputadas federais fizeram o lobby do batom. Ali a gente conseguiu o direito à creche, ali a gente conseguiu o programa de atenção à saúde integral da mulher, ali a gente conseguiu o enfrentamento da violência, né? A garantia das delegacias de mulheres. Então, eu acho que as mulheres são capazes de pensar de forma partidária, e isso é muito bom. Marta, de que forma você avalia a importância da presença das mulheres na política? E eu vou emendar rapidinho, porque tem tudo a ver. E quais desafios você acha que vai enfrentar, caso eleita, de ser a primeira prefeita do Rio de Janeiro? Olha, eu sempre digo que eu não quero ser eleita porque eu sou mulher. Eu quero ser eleita porque eu sou uma mulher e estou me preparando para fazer a gestão dessa cidade. E a mulher, ela cuida da família e, por via de consequência, cuida da sociedade. Uma mulher falta ao trabalho para levar seu filho ao médico, mas ela não falta ao trabalho para fazer um exame de mamografia, que, por sinal, atualmente na prefeitura, segundo as informações das próprias mulheres, está levando cerca de 1 ano para uma mulher poder fazer um exame de mamografia. A gente acabou de sair do Outubro Rosa. Então, não adianta ter lei que garanta que uma mulher tem que ter o diagnóstico do câncer em 1 mês se ela não consegue fazer o exame de mamografia nesse período leva 1 ano. Acho que o maior desafio vai ser arrumar a casa, vai ser abrir a caixa preta da prefeitura, né? Ou seja, reduzir os desperdícios, fazer o controle de gastos, cobrar os grandes devedores, rever contratos, né? Isso vai ser o grande desafio, porque eu acho que, ao mesmo tempo que a cidade está num momento muito difícil, a cidade também, os momentos difíceis são também geradores de oportunidade. Eu acho que tem uma grande energia sendo construída para resgatar a cidade do Rio de Janeiro. Então, eu acho que, se de um lado vai ter a dificuldade, do outro lado, eu acho que vai ter um bocado de gente torcendo e ajudando a resgatar a cidade do Rio
de Janeiro, né? Eu digo sempre que o Rio é lindo. Feio é o que os prefeitos, os últimos prefeitos, têm feito com a cidade do Rio de Janeiro. Marta, eu vou aproveitar rapidinho. Você falou assim, o desafio vai ser abrir o caixa da prefeitura. O que você acha que te espera quando abrir esse caixa? Eu acho que vai ter... me espera um lápis e um papel saindo riscando uma série de gastos desnecessários, né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Vamos falar aqui, um guardião não pode ganhar mais do que um professor para ficar na porta hostilizando os pacientes, né? A organização social da área da saúde não pode ganhar 10% para fazer a gestão do posto de saúde. A gente tem que tirar da organização social e botar na Fundação Rio Saúde. A prefeitura não precisa cobrar de si mesma para fazer o que é o dever da prefeitura, né? Então, assim, eu acho que a gente vai sair gastando. Eu não preciso morar na casa do prefeito. Reza a lenda aí, né, que o ex-prefeito tinha uma conta altíssima lá da ração do cachorro. Quem fala isso é o atual prefeito do ex-prefeito. Eu tenho uma vida muito simples, sabe, Evelyn? Eu moro no mesmo apartamento há quase 20 anos. Eu moro na Tijuca. As pessoas me encontram no supermercado, no hortifruti, entendeu? A minha vida é muito simples. Eu não preciso de nada de mais para viver, sabe? Eu faço a minha comida, eu lavo a minha roupa, tenho uma faxineira aqui em casa que me ajuda muito, e é só. Então, eu não preciso de luxo, não. Eu acho que o dinheiro que tem na prefeitura não é para pagar a conta dos gastos do prefeito, é para pagar os gastos com alimentação nas creches, com remédio no posto de saúde, né? Com a ginástica para a pessoa da terceira idade. É para isso o dinheiro da prefeitura, é para isso que a gente paga imposto. Marta, eu vou fazer uma pergunta aqui de um seguidor. O nome dele é Felipe Araújo. E ele pergunta o seguinte: Marta, qual o principal desafio que a senhora espera ao sentar na cadeira de prefeita, caso seja eleita? O maior desafio, número um deles, o que você provavelmente já esteja pensando em resolver. Felipe, pode primeiro me chamar de Marta. Todo mundo pode me chamar de Marta. Eu devo ter até idade aí para ser pelo menos tia mais velha de vocês, mas o desafio é a questão econômica, sem dúvida nenhuma. O ano de 2019 terminou com um rombo de 4 bilhões de reais. O que isso significa, Marta? Que a gente arrecadou menos de 4 bilhões para fazer frente aos gastos que a gente tinha. Então, sem dúvida nenhuma, organizar as finanças da cidade será o nosso maior desafio. Marta, vou mais um aqui de um seguidor. Esse é o Samuel. Ele pergunta o seguinte: candidata, gostaria de saber quais são os seus projetos para as favelas do Rio de Janeiro e como é a sua relação com esses moradores, mesmo na condição de delegada. Olha, eu fui titular da 14ª DP, eu fui titular da 15ª DP, eu fui titular da 18ª DP. Então, eu, a vida toda, convivi com esses espaços que, na minha opinião, as comunidades, né, representam uma população trabalhadora que acorda todo dia, que luta muito para chegar ao final do mês e pagar suas contas. E essas pessoas são sérias e pagam as suas contas. Quem não paga a conta não é a pessoa mais simples ou mais pobre, não. Quem não paga a conta é, via de regra, as pessoas de uma condição financeira maior. Os mais simples são sempre muito compromissados com a sua palavra e com seus deveres. Então, a minha relação é de fazer com que essa cidade não seja partida. Quando eu fui chefe da Polícia Civil, a cidade de Piraí, que era a cidade do antigo governador, ela tinha cerca de 25 mil pessoas. E quantas pessoas existem na comunidade da Rocinha? Por que Piraí tinha uma delegacia
e por que que a mulher que era agredida pelo seu marido na Rocinha, ela tinha que ir na Gávea para fazer o seu registro. Então, entre as coisas que eu fiz, foi colocar ali uma delegacia na Rocinha, que é a 11ª delegacia de polícia. Então, para mim, essas comunidades elas têm que ser respeitadas. Eu visitei Cidade de Deus, Cupac, eu visitei Rocinha, eu visitei Mangueira, né, com o professor Ivanir. Então, o meu desejo é levar desenvolvimento, infraestrutura, saneamento, posto de saúde, escola de qualidade. Na Mangueira, Evelyn, aconteceu um negócio que eu fiquei envergonhada como mulher. Nós estávamos terminando o quac, fazendo uma saudação à comunidade. E, de repente, desceu uma senhora desesperada, com a sua criança no colo, querendo... O carro estava ocupando o espaço da rua, né? Então ela desceu correndo, a criança tinha se engasgado, imediatamente se colocou, havia um membro da comunidade, o Júnior da Mangueira, colocaram no carro para socorrer aquela mulher. Isso não está errado, não é socorrer. O que está errado é não ter o posto de saúde ali dentro para essa mulher poder levar o seu filho. Então, na minha administração, eu quero acabar com esse entendimento de cidade-partido e que dessas comunidades onde tem tanta gente trabalhadora, tanta gente que merece o nosso respeito, a gente possa cada vez mais enfrentar a desigualdade social. Marta, como delegada experiente, quais foram os principais erros da segurança pública no Rio de Janeiro, na sua visão? E agora, trazendo, né, na visão municipal, como consertar isso? Olha, o erro da segurança pública é que a gente não pensa a segurança pública como política de Estado. A gente pensa a segurança pública como política de governo. Então, de 4 em 4 anos, alguém inventa uma nova estratégia para enfrentar a questão da segurança pública. O outro erro é a gente achar que somente com polícia a gente vai resolver o problema da violência. Isso não é verdade, tá? A prefeitura pode contribuir muito, por exemplo, com iluminação pública. Vamos lembrar que com escolas de qualidade, o futuro pode ser outro, né? O futuro não precisa ser necessariamente você abrir mão dos seus sonhos, né? A deixar para trás uma escola e, de repente, ingressar numa atividade criminosa. A gente tem que olhar sobre a ótica da política pública, sobre a ótica da política social. Então, eu não tenho a menor dúvida que a prefeitura pode ajudar muito no enfrentamento da violência. Marta, você acha que o município é o principal responsável pela saúde da população? Eu não tenho a menor dúvida. O município tem, sem dúvida nenhuma, a responsabilidade pela atenção básica, que é aquela atenção do dia a dia, que da vacinação do bebê, das crianças, da pressão alta da vovó, do ataque cardíaco do homem de meia idade, do controle da obesidade, né? Do controle da diabetes. Se a gente cuidar nessas pequenas coisas, a gente garante uma qualidade de vida, e aí o programa médico de família é fundamental. E, sem dúvida nenhuma, se a gente tem uma atenção básica adequada, não há dúvida que a gente vai evitar a procura da rede hospitalar, e isso vai ser muito importante para todo cidadão carioca. Olha uma pergunta aqui de mais um seguidor, Marta. Ele pergunta o seguinte: em tempos que o governo federal sinaliza a privatização do sistema público de saúde, o que a senhora acha sobre isso? E qual seria a solução para os nossos hospitais municipais e postos de atendimento atenderem com boas condições a população carioca? Olha, primeiro é bom que a gente diga que o presidente foi obrigado a voltar atrás. Quando ele trouxe essa infeliz ideia, essa que é uma de tantas outras, ele foi lembrado por todos os especialistas, né,
que isso não poderia acontecer, que a rede básica de saúde é um compromisso constitucional, é um direito do cidadão, portanto, não tem que pensar na privatização da saúde. E a solução disso é a gente tirar das organizações sociais. Porque se você paga 10% para administrar, esse dinheiro você deixa de usar na compra de insumos, na manutenção de equipamentos. Então, a saúde ela tem que ter um controle, né? Tem que olhar esses grandes contratos, tem que ter um controle no atendimento. Não é justo que a mãe saia desesperada à procura de um pediatra e não encontre. Não é justo largar um idoso numa maca num hospital aguardando uma internação. Então, a solução disso é gestão e combate à corrupção. Pode ter absoluta certeza disso. Marta, eu vou falar agora sobre saneamento básico, né? A gente fala aí de saúde, não tem como a gente falar da saúde primária, né? E a gente sabe aí que as favelas, os lugares mais carentes do Rio de Janeiro ainda sofrem com essa problemática, que é a falta de saneamento básico. O que você vê como solução para esse problema histórico? Olha, você está coberta de razão, porque R$ 1 que eu gasto em saneamento, eu economizo R$ 4 em saúde. Então, investir em saneamento é importante para manter a saúde das pessoas. A gente tem uma grande discussão, porque o saneamento hoje está no governo do estado, na cidade. A gente agora tem o novo marco regulatório, né, que vai, inclusive, permitir que haja, em algumas áreas, que você permita a iniciativa privada a fazer isso. O meu partido tem uma enorme preocupação, porque quando você joga para a iniciativa privada, você tem que ter a preocupação com o preço da tarifa, né? Então, esse tema está sendo discutido. O atual prefeito ingressou com uma ação na justiça contra a SEDAI para impedir a venda da SEDAI, mas eu acho que aproveitar essas novas ideias aí do marco regulatório e, sobretudo, o prefeito tem que ser um estadista, porque, Evelyn, 70% do que a SEDAI arrecada é paga pelos moradores da cidade do Rio de Janeiro. Então, o prefeito tem que bater na mesa lá do presidente da SEDAI e exigir as obras de saneamento básico para a cidade. Marta, eu vou falar de emprego agora, né? Um dos principais problemas também dos cariocas é o desemprego, e a pandemia acabou agravando essa questão muito mais. O que você pode fazer para aumentar as ofertas de emprego? O que é possível, porque a gente fala também, e eu imagino o quanto que conseguir emprego para as pessoas seja difícil, mas o que é possível para aumentar a oferta de empregos na cidade? Olha, a gente tem que entender que a cidade do Rio de Janeiro ela tem que ser uma cidade boa para morar, boa para estudar, para trabalhar e boa para investir. Nós maltratamos os investidores aqui. Nós temos uma ferramenta maravilhosa que é o turismo. O carnaval, que você conhece bem, gera, segundo a Fundação Getúlio Vargas, mais de 70 mil empregos. Esse é um dado da Fundação Getúlio Vargas. Então, acho que é investir no turismo, organizar as pessoas como pequenos empreendedores, como cooperativas. Tem muita coisa que a gente pode fazer, trazer empresas, construir aqui na cidade do Rio de Janeiro, é factível trazer o complexo industrial da saúde para que o Rio de Janeiro passe a produzir medicamentos, insumos e equipamentos médicos. Então, tem muita coisa que você pode fazer trazendo investimentos para a cidade do Rio de Janeiro e fazer com que, por exemplo, uma das grandes coisas não é ter grandes eventos como Copa do Mundo, como Jogos Olímpicos, que teve um rio de dinheiro aqui na nossa cidade, e nem por isso a cidade do Rio de Janeiro o nosso Rio lindo, ficou como maior referência da educação, da saúde, do saneamento. Né? Mas fazer durante o ano inteiro
calendário de atividades, né? Evelyn, a gente vem ao Rio de Janeiro e não tem um local para assistir um show de samba. Essa é a verdade, né? Embora a gente tenha lá a cidade do samba. Quanto a gente pode estar com essa atividade, né? Trazendo as passistas, a velha guarda, a porta-bandeira, o mestre-sala. Por que não ter durante o ano inteiro um calendário de shows, um calendário de atividades? Então, acho que se a prefeitura se organizar, a gente consegue fazer, potencializar o turismo, fazer essa questão do complexo da saúde, organizar as pessoas em pequenos como empreendedores, né? Vou te dar um exemplo muito simples. Água sanitária. Eu tenho certeza que na sua casa, você, eu e todo mundo usa água sanitária. Então, em vez da prefeitura comprar de empresas que são de fora da cidade do Rio de Janeiro, vamos comprar de empresas da cidade do Rio de Janeiro, né? Água sanitária é algo simples de produzir. Então, vamos construir uma cooperativa de mulheres para fabricar. A prefeitura pode ajudar a organizar essas cooperativas para fabricar água sanitária, para a prefeitura comprar água sanitária. Então, é só você organizar a casa que, sem dúvida nenhuma, a gente vai conseguir virar essa página do desemprego. Marta, você tem algum projeto dentro do seu plano de governo para qualificar os jovens das favelas, dos locais mais carentes? Sem dúvida nenhuma. A gente, inclusive, pensa que nos últimos anos, entre os já terminando, né, o ensino que é da responsabilidade da prefeitura, a gente, por exemplo, está podendo fazer a aprendizagem de um ensino profissionalizante. Vamos olhar o carnaval, que é onde você você é rainha, né? Vamos olhar o carnaval. A gente olha para o desfile da escola de samba, Evelyn, a gente vê 3.000 pessoas cantando uma música linda, sem nenhum ensaio, e fazendo uma coreografia maravilhosa. Por trás disso, a gente tem a cenografia, a fotografia, a serralheria, a iluminação, a dança, né? A gente tem, sob certo aspecto, a parte da costura, a gente tem o artesanato, a gente tem a arte visual. Então, quantas atividades profissionais a gente pode estar produzindo com isso? Olha que bacana, um jovem da comunidade, ele tem um celular de pouca qualidade de pacote de dados, mas ele está produzindo vídeo, ele está fazendo live, ele está postando no Instagram. Imagina se eu dou a esse jovem um curso, né, específico para ele, por exemplo, fazer games, né? Essa área da gamificação, do audiovisual. Então, tem muita coisa e eu tenho certeza que as áreas do mundo empresarial estará pronta para nos ajudar no fortalecimento dessas ações nas comunidades. Eu digo, Ellen, que nenhuma criança pode ficar para trás e que todo jovem vale a pena. Então, é pensando nisso que a gente vai fazer a diferença nessa nossa cidade maravilhosa que é o Rio de Janeiro. Marta, tem algum projeto para reduzir os custos de transporte público na cidade? Olha, essa então é uma caixa preta que tem que ser aberta muito rapidamente, né? Porque, assim, como é que eu resolvo o problema do transporte? Tinha que ter climatização nos ônibus, né? Os ônibus, um calor de 40 graus, os ônibus sem ar-condicionado, o que aconteceu? Nada, absolutamente nada. A prefeitura nada fez. Aí tinha que, na pandemia, as empresas de ônibus entenderam que houve redução de lucro. Qual foi o resultado disso? Sumiram com as linhas de ônibus. Quando você vai olhar as linhas de ônibus, sobra a linha de ônibus na Zona Sul e falta a linha de ônibus na região norte, na Zona Norte e na Zona Oeste. O BRT, tão falado aí, né? Em 2010, quando fez a licitação das linhas de ônibus, botaram de presente
para o BRT. Então, o BRT tem que ser licitado, as estações do BRT estão destruídas, nós temos a Guarda Municipal que pode ajudar nisso, tem que ter um plano municipal de linhas urbanas e a prefeitura não sabe quanto se arrecada com a bilhetagem. Portanto, a prefeitura não sabe nem o que significa aquele valor. Se aquilo é um lucro exorbitante ou é um lucro real. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem que essa caixa preta, diria eu, né, que tinha que ser chupada. Como é que eu posso falar isso, né? Balançada, tinha que pegar, né? Tinha que ser arrombada essa caixa preta, entender o que acontece nos transportes e as pessoas estão aí penando no ponto de ônibus. A gente tem a Ilha de Paquetá, que é barca. Aí um dia resolveram aumentar as barcas, o prefeito não interviu nisso. O povo da Ilha de Paquetá pertence à cidade do Rio de Janeiro. A gente tem a Ilha do Governador, a gente tem a barca, o trem, o metrô e as barcas, da administração do Estado, mas o prefeito tem que conversar com o Estado. Então, sem dúvida nenhuma, tem muita coisa para ser feita aí no que se refere à mobilidade e a transporte público. Marta, eu não tinha escrito essa pergunta para fazer para você, mas eu vi que tem bastante gente perguntando sobre e queria que você falasse sobre segurança nas escolas. Olha, a Guarda Municipal ela pode ser utilizada nisso. A escola é um território mais importante para a criança. É ali que ela estabelece não só o seu processo de aprendizagem, mas o seu processo de sociabilidade. A escola, né? Esse tempo perdido fora da escola, Evelyn, em razão da pandemia, as nossas crianças não vão recuperar, né? As crianças não é só aprender a somar, dividir, multiplicar. São muitas aprendizagens que se dão aqui no território da escola. E a mãe tem que deixar o seu filho na escola com a convicção que a criança está num território seguro, né? Então, a prefeitura, através do magistério, tem que intervir nas questões de bullying, né? Não pode aceitar o bullying. Tem que estar atento, porque o primeiro sintoma de uma criança que passa por uma violência familiar é o baixo rendimento escolar. Tem que estar atento às nossas crianças, porque a violência sexual contra as crianças é praticada por conhecidos, vale dizer, parentes, pai, padrasto, tio, avô, primo, né? Tem que preservar o entorno da escola, né? Para que não haja, para que as crianças saiam da escola e voltem em segurança para suas casas, né? Então, a prefeitura tem que ter esse olhar global em relação ao ensino para cuidar bem das nossas crianças, para que as mães tenham a certeza que as suas crianças estão em segurança nas escolas. Marta, mais uma pergunta aqui, eu não escrevi essa também, é sobre os motoristas de aplicativo. Como você pretende dialogar com esses motoristas? Olha, eu sou uma mulher do diálogo, tá? Tem uma grande discussão aí na justiça com a questão dos motoristas de aplicativo, com o aplicativo, não com os motoristas, mas com o aplicativo. Eu os considero trabalhadores, né? Mas entendo que essa atividade tem que ser regulamentada e acho que essa questão que está parada na justiça tem que buscar essa solução, mas eu não tenho nada contra os motoristas de aplicativo, vejo neles uns trabalhadores, mas entendo que essa atividade tem que ser regulamentada. Marta, eu vou fazer uma pergunta para você, porque isso me toca diretamente, né? Marta, como oferecer dignidade para a favela? Isso digo para as mães, para toda a família, para as crianças, para os jovens, como oferecer dignidade para os moradores da favela? Olha, primeiro de tudo, partir da premissa do respeito, né? Eu acho que o respeito é tão importante quanto a política pública chegar na favela, é você entender que os moradores que ali residem merecem respeito. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Então, que o atendimento
da escola, da saúde pública, qualquer política pública existente na comunidade, na favela. Aliás, hoje é o dia da favela, né? Então, a gente essa premissa seja a premissa do respeito. E a gente trabalhar, e eu que sou uma mulher progressista de um partido, né, que sempre valorizou os direitos humanos, de um partido que sempre respeitou a, as pessoas, né, eu acho que trabalhar pelo enfrentamento da desigualdade social. Sabe, Evelyn, eu vou te contar uma história aqui, não é a história da carochinha, não. Eu não tive boneca. A minha geração era a geração da boneca Suzy, que era uma espécie, uma Barbie mais antiga, né? Então eu não tive boneca porque não podia ter. Ou a gente almoçava, jantava, tinha roupa, então no Natal a gente não ganhava brinquedo, a gente ganhava a roupa de Natal. Então, mas ao mesmo tempo, eu tive uma escola de qualidade, eu tive uma família amorosa, né? Entendeu? Então, é sobre essa ótica que eu falo. Se eu consegui tudo isso que eu consegui, fiz faculdade, fui chefe da Polícia Civil, passei em concurso público, sou deputado estadual. Se eu conseguir, por que quem está, né, lá na comunidade da Fé, no bairro da Penha, não pode ter? Por que quem está na Vila do Cruzeiro não pode ter? Então, acho que primeiro é respeito e segundo são as ações da prefeitura para enfrentar a desigualdade, reduzir a desigualdade social e acabar com esse conceito de cidade-partido. Marta, eu vou. Agora a gente vai passar por um. Tem um momento aqui na live. A gente abre para perguntas, né? E a gente diz que é momento hater, aquela pessoa que se esconde atrás do Instagram para poder fazer, né, uma pergunta mais indelicada para o candidato. Eu vou ler para você a nossa pergunta hater. Eu te pergunto o seguinte, Marta. Me perdi aqui no momento hater, meu Deus. Achei. Evelyn, pergunte a Marta como foi ser chefe de polícia civil no governo mais corrupto do Rio de Janeiro e qual foi a dificuldade de prender um figurão do governo naquele período. Olha, eu respondo essa pergunta com muita tranquilidade. Eu quero dizer que quando eu fui escolhida chefe da Polícia Civil, eu tinha 28 anos como policial civil, 21 anos como delegada de polícia, 7 anos como escrivã de polícia. A minha escolha não passou pelo ex-governador Cabral, que é a pessoa com quem a pergunta se refere. A minha escolha foi feita pelo secretário de Segurança. Eu fui sabatinada, eu e outros delegados, e ao término dessa sabatina, eu fui escolhida. Eu trabalhei muito na Polícia Civil, eu atuei em várias questões, eu fortaleci as delegacias de polícia, eu criei protocolos, por exemplo, para o atendimento dos autos de resistência, que na minha administração eram chamados de homicídio de intervenção policial. Eu criei a denominação homofobia no registro de ocorrência. Eu implantei o uso do nome social para a população travesti quando for atendida nas delegacias, né? Eu fiz 6 concursos públicos, eu investiguei e apurei muitos crimes e quero fazer 2 observações. Quando o ex-governador Sérgio Cabral foi preso, ele foi preso em 2016, 2 anos depois de eu ter saído da Polícia Civil. E a Subsecretaria de Segurança, perdão, a Secretaria de Inteligência não estava na Polícia Civil, estava na Secretaria de Segurança. Agora, para a pessoa que me fez essa pergunta, eu quero dizer para ele ou para ela, não sei, tá? Que eu quero dizer que eu não tenho medo de noticiário, não
tenho medo de 6 horas da manhã, não tenho medo de japonês da Federal, por um único motivo, porque eu sempre tive muito orgulho da minha trajetória. Meu pai Horácio Rocha, que está no céu, tá? Ele com certeza, e nem em vida, nem depois que faleceu, há qualquer coisa na minha vida da qual eu tenha preocupação, arrependimento ou da qual eu me envergonho. Então, só para dizer que eu tenho muita tranquilidade da história que eu construí na minha vida. Está respondido, né? Mais que respondido. Mas o seguidor Rafael, ele deixou uma pergunta no Instagram dele. E ele deixa a seguinte pergunta. Marta, muitos militantes negros e de movimentos políticos alegam que a senhora teve envolvimento no caso Rafael Braga, amplamente divulgado na época das manifestações, pelo fato dele ser um homem negro que foi preso por estar com uma garrafa de pinho-sol. E gostaria que você aproveitasse esse espaço para esclarecer essa questão que anda sendo levantada agora. E aproveitando, para complementar, a senhora acha que a nossa polícia é racista? Olha, então vamos lá. Rafael, ele foi preso e apresentado a uma delegacia de polícia. O delegado de plantão pegou o material que estava com ele, encaminhou para a perícia, e a perícia disse que aquele material poderia causar dano à vida ou à saúde das pessoas. O delegado de plantão não tive absolutamente nenhuma interferência. Quem decidiu foi o delegado de plantão. Decidiu e autuou o Rafael. Aquele flagrante, conforme manda a Constituição Federal, foi encaminhado para o Poder Judiciário. O juiz examinou o flagrante, considerou o flagrante legal no sentido, não é legal bacana, legal no sentido de que atendia aos requisitos da lei. O Ministério Público, o promotor, pediu a conversão para prisão preventiva. Não fui eu que decidi pela prisão preventiva, nem fui eu que pedi a prisão preventiva. Rafael continuou, tá? Continuou no seu processo sendo processado, assistido por advogado e, ao final, foi condenado. Foi colocado, depois de um determinado tempo, em liberdade e, lamentavelmente, foi preso novamente por outro crime. O que eu quero responder é dizer que eu não intervi nessa decisão, não passou pela chefe de polícia essa decisão, e quero responder a tua última pergunta, Evelyn, dizendo o seguinte: a polícia ela não é feita de pessoas que vieram de Vênus, o planeta do amor, ou que vieram de Marte. A polícia é fruto dessa sociedade que está aí, que é injusta, desigual, intolerante e preconceituosa. Então, nós temos que trabalhar, sim, o racismo na polícia, o racismo no atendimento às mulheres negras que falam da violência obstétrica, o racismo, né, no atendimento de uma loja, quando alguém entra numa loja vestido de uma determinada forma, que você já acha que a pessoa não tem dinheiro para comprar nada naquela loja. Então, o racismo faz parte da sociedade brasileira e acaba, assim, né, atingindo, sim, a polícia, e a gente tem que trabalhar isso internamente na qualificação, no aperfeiçoamento das polícias, sobretudo porque lamentavelmente, há um perfil, né? As prisões estão lotadas de homens jovens e jovens negros, o número maior de mortes são de homens jovens e jovens negros, o feminicídio das mulheres negras aumenta e o das mulheres brancas diminuiu, e da mesma forma, os policiais que mais morrem são jovens e são negros. Isso tem que explicar alguma coisa. Então, a gente tem que trabalhar o enfrentamento do racismo como um todo na sociedade brasileira.
O famoso racismo estrutural, né, Marta? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Marta, deixa eu falar da população de rua. É uma população que eu trabalho também diretamente com a população de rua. E eu queria te perguntar o seguinte, Marta, quais as propostas para garantir qualidade nos serviços da população em situação de rua? A gente ainda tem muita dificuldade de regularizar uma documentação, até mesmo de kits higiênicos pessoais. A gente tem muita dificuldade de ter qualquer tipo de apoio da prefeitura. Primeiro, Evelyn, a prefeitura não sabe nem quantos são e por que estão na rua, né? Você vai se lembrar, em 2018 ou 2019, uma ação do governo do estado encontrou um homem morando numa árvore na lagoa. Qual era o problema dele? Ele mora na Baixada Fluminense, tem um emprego, só que a passagem é muito cara. Então, ele não tem como ir para casa e voltar todo dia. Ele dormia na árvore de segunda a sexta, sexta-feira ele ia para casa. Então, isso mostra o tamanho do problema. Há um dado da Defensoria Pública que diz que tem 15 mil pessoas na rua. A prefeitura está fazendo aí agora, ao que tudo indica, um censo, e a prefeitura reduziu as equipes, né, que atuavam na população de rua. Essa questão precisa ser enfrentada pela cidade do Rio de Janeiro. A gente tem que ter um censo, a gente tem que ter ações vinculadas da assistência social com a saúde, né? E eu tenho certeza que o povo carioca vai ajudar a prefeitura a resolver esse problema, porque se uma coisa existe, o carioca é um povo solidário. Então, se tiver minimamente organização, planejamento, tenho convicção que o povo carioca vai ser solidário e nos ajudar nessa questão. Marco Fraziano tocou numa questão que eu também acho muito importante. Ele falou, gostaria que a Marta falasse sobre os camelôs. Olha, ninguém quer ser camelô, Evelyn. Todo mundo quer ter um trabalho de carteira assinada. Existe uma lei específica que trata dos ambulantes, que diz um projeto de lei chamado Ambulante Legal. O que a prefeitura tem que ser é uma incubadora de oportunidades. Ninguém tem que sair botando a guarda municipal para chutar camelô, sair correndo atrás de camelô. A prefeitura sabe onde estão os depósitos de produtos ilegais, contrabandeados, pirateados, roubados. Não precisa sair atrás de ninguém. Então, é você estabelecer os espaços para que essas pessoas possam trabalhar. Eu tive na Rocinha, sabe, Evelyn? E aí lá tem um mercado popular, como eu gosto. E um dos comerciantes, ele falou para mim, a prefeitura queria destruir aquilo ali para entrar com tomógrafo, para não botar o tomógrafo no posto de saúde, assim, na igreja, que está errado. Eu sou uma mulher cristã, eu sou uma mulher católica, mas o tomógrafo não tem que estar na igreja, o tomógrafo tem que estar no posto de saúde. E aí, o que o prefeito queria fazer, segundo o relato do camelô? Queria destruir parte que está ali desde novembro, desde 2003, queria destruir aquilo para entrar facilmente o tomógrafo por ali. Tiveram que ir à justiça para fazer a suspensão dessa decisão. Então, isso não é um comportamento... Até, vamos combinar, né? Isso não é nem um comportamento cristão. Então, acho que no meu governo ninguém vai sair... a gente vai trabalhar na ordenação, no ordenamento da cidade, mas ninguém vai sair correndo atrás de camelô, e a gente vai fazer um trabalho para que as pessoas deixem o mercado informal e passem para o mercado de trabalho com carteira assinada, que é isso que todo mundo deseja. Obrigada, Marta, por esclarecer essa questão aí chega a ser angustiante, né? Se a gente presenciar situações como essa, chega a ser angustiante para a gente. Marta, tem um momento aqui na live também que é carnaval com o Fábio Fabato. O Fábio Fabato é um amigo, ele entende muito de carnaval, muito de política, e ele fica na responsabilidade de fazer uma pergunta voltada
referente ao carnaval. E ele pergunta o seguinte para você: Marta, poder público entregou um equipamento público, o sambódromo, construído por uma gestão estadual do PDT, e a organização de uma festa pública, julgamento, venda de ingressos para uma entidade privada, a Liesa. Como você pretende lidar com a organização do Carnaval do Rio de Janeiro? Tanto a festa da Avenida, dinheiro para as escolas de samba, ele coloca entre aspas, como os blocos de rua. Olha, Evelyn, eu conheço a cidade do Rio de Janeiro pelas delegacias que eu trabalhei. E eu trabalhei na 28DP, Campinho, e conheci Intendente Magalhães. E na minha cabeça, eu lembro muito no meu coração do coleto da Avenida Lobo Júnior na Penha. Então, para mim, Carnaval é sambódromo, sim, mas é cidade do Rio de Janeiro como um todo. Então, quero eu muito que em cada bairro dessa cidade possa ter uma bela festa, um bloco saindo, se divertindo, o comércio funcionando, as pessoas ganhando seu dinheirinho, né? Todo mundo regularizado, podendo levar sua cerveja, seus quitutes. Então, quero muito isso. Não vejo problema nenhum em você ajudar as escolas de samba. Acho que tão importante quanto ajudar é você ter um calendário para que a escola saiba quanto vai receber ao longo do ano, porque fica todo mundo até o final os 40 minutos do segundo tempo para saber quando vai chegar o dinheiro, né? A única coisa que eu faço questão de ter é uma contrapartida para a prefeitura. O que é isso, Marta? Se a gente apoiar, por exemplo, a Mangueira ou as escolas, vou dar um exemplo da Mangueira. Sim. E eu sou mangueira também, não é por sua causa, não. Eu sou realmente mangueira. Eu sei. Na verdade, eu sou mangueira por causa de Bete Carvalho, que é uma pessoa que eu admirava muito. E a gente quer a contrapartida. Qual é a contrapartida? Por exemplo, utilizar a quadra em projetos sociais da prefeitura para adolescentes, terceira idade, ou seja, trazer de alguma maneira algum benefício para a comunidade onde está inserida a escola de samba. Então, ter uma contrapartida para isso. Por exemplo, promover um curso sobre adereços para a comunidade, para os jovens, né? Hoje a gente vê que a presença da mulher no carnaval é pouca, na direção do carnaval. Então, promover um curso de qualificação, eu não sei como falar isso, de gestão do carnaval, tendo como foco as mulheres, né? Ficar atenta aos contratos de trabalho que acontecem no barracão, que muitos desses contratos são precários. Eu não estou falando de escola mangueira, estou falando como um todo. Sim, então, entendo. essas são as contrapartidas que a gente espera, já que vai receber o dinheiro da prefeitura, ter a contrapartida nesse sentido. É interessante, Marta, porque, por exemplo, dentro da Mangueira, eu posso falar da Mangueira porque eu participei, inclusive, já dos projetos que tem na Mangueira, que é a Vila Olímpica da Mangueira. A Vila Olímpica da Mangueira, ela tem todos esses programas que você falou, e dentro da quadra a gente também tem, dentro da quadra da Mangueira, né? Demais escolas de samba também tem. Então, eu acredito que talvez com uma união com a Prefeitura do Rio, consiga desenvolver e receber ainda mais gente dentro desses projetos. Tem uma segunda pergunta que ele deixa, Marta, que é o seguinte: Carnaval versus educação e saúde. Assim tratou o atual prefeito. Na verdade, ao misturar orçamentos, Crivella não contou que o poder público coloca cerca de 50 milhões, isto sem contar a economia circulante, na casa de 3 bilhões de reais. Você pretende tratar o carnaval de que modo? Turismo, cultura ou uma mistura dos dois? Pretende retirá-lo da Rio Tour e criar uma secretaria ou subsecretaria para a festa? Na verdade, a gente tem no nosso programa de governo criar uma subsecretaria de cultura que trate do carnaval. No meu entendimento, é um absurdo o carnaval ser tratado apenas como um ato turístico. O carnaval é muito mais do que isso, né? Certeza. Uma cidade que teve Tia Ciata não pode, né, olhar para o carnaval como apenas uma atividade turística.
Então, no nosso olhar, o carnaval, esse discurso do prefeito é um discurso falacioso, porque, pelo contrário, a gente devia ter várias atividades o ano inteiro para gerar recursos e para pegar esses recursos e investir. Esses dados que você fala aí são dados da Fundação Getúlio Vargas, uma entidade respeitada, e o carnaval é bom para a cidade do Rio de Janeiro em todos os sentidos. É bom para a população, é bom para o turismo, né? E é bom para os negócios e é bom para o caixa da prefeitura, com certeza. Marta, deixa eu fazer uma pergunta aqui antes da gente entrar numa brincadeira. Quando você estava elaborando seu plano de governo, qual tópico que você olhou assim e falou assim, nossa, isso aqui me toca, né? Toca a mim pessoalmente. Esse tópico do meu plano de governo é uma parte muito especial para mim, por algum motivo. Ah, Qual foi? o compromisso da minha vida e do meu coração é a educação. Eu quero todas as crianças na escola, sabe? A gente tem que trazer de volta as nossas crianças. O Rio de Janeiro tem analfabetismo, o Rio de Janeiro tem um alto índice de evasão escolar, né? Agora mesmo, né, o prefeito decidiu aí, transferiu a culpa, como ele gosta de fazer, terceirizou a culpa para as diretoras. As diretoras sequer têm, né, qualquer tipo de material disponível na escola para pensar em trazer a criança de volta. Não é a diretora que tem que resolver isso. Toda família quer que seu filho, a sua filha vá para a escola, é óbvio, né? O que ele vai ganhar com isso é estabelecer uma rivalidade entre a comunidade escolar e a escola. Né? Como é que a professora, como é que a diretora pode receber os alunos se não tem qualquer adaptação das escolas para receber os alunos diante ainda da pandemia? Salvo engano, ainda morrem 30 pessoas por dia na cidade do Rio de Janeiro. Como é que pode isso? Então, assim, o plano que mais me toca, assim, sem dúvida nenhuma, é a escola. O plano da educação, para mim, é o número um do meu coração. Marta, recebeu uma mensagem especial para você. Eu vou começar lendo, acho que você vai adivinhar no meio da mensagem quem é. E a pessoa deixa a mensagem dessa forma. Delegada Marta Rocha, aqui ele já entrega, minha parceira na missão de resgatar o Rio. Como é legal estar nessa jornada contigo, que tem um olhar tão atento aos cariocas. Antes de caminharmos juntos, já te admirava por todo o seu trabalho na segurança e por representar as lutas das mulheres cariocas. Mas foi no dia a dia que o meu respeito e a minha alegria por estar ao seu lado aumentaram. Você tem um coração enorme e muita simpatia. Anda sempre de cabeça erguida e não aceita desaforo. Tamo junto na visão de um Rio diferente, mais humano, seguro, criativo e sustentável. Estamos em sintonia e como você gosta de dizer, se assim o carioca escolher, vamos construir uma cidade que coloca educação, saúde e cultura em primeiro lugar. O sonho vai virar realidade e vamos trabalhar muito por mais 4 anos, com coragem para fazer diferente e com um sorriso aberto. Texto do Anderson Clark, deu essa mensagem aqui nessa live. Eu tinha certeza que era Anderson. Eu quero te dizer, Evelyn, que o Anderson foi um presente na nossa candidatura, na nossa campanha, tá? Eu, quando falo, eu falo do Anderson como eu falo de mim. É muito bom ter o Anderson do lado. Eu adoro os filhos do Anderson, já estou chamando de meus sobrinhos. Adoro aquela família toda, sabe? É uma família tão bonita. O Anderson tem tanto a nos ensinar. Nós fomos fazer, vou contar uma inconfidência aqui. Nós fomos fazer uma caminhada no Meia e quando terminou a caminhada nós fizemos um agradecimento. E aí o Anderson fez uma radiografia do bairro, sabe? Dizendo, olha, aqui tem roda de rima, aqui tem roda de samba. Então, assim, ele vai poder contribuir tanto sobre esse olhar da cultura. Então, eu até já me perguntava, né? Já escolheu o secretário? Sim, olha, o Anderson pode ser o que ele quiser, porque eu tenho certeza que vai ser muito bom
e ele vai estar do lado dele, ele vai estar ali, né? Nos ajudando a construir esse Rio diferente. Eu quero dizer, né, para esse que o Anderson, é bom que a gente diga, o Anderson foi vítima de racismo na semana passada, uma notícia mentirosa, traiçoeira, né? Mas a população conhece a verdade, e eu estou aí, feliz da vida de caminhar lá com o Anderson, em direção à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Obrigada, Anderson, pela mensagem. Também fico feliz aí de receber uma Obrigada, mensagem. meu querido amigo, para a vida toda. Marta, vamos brincar? Porque a gente vai fazer uma brincadeira que chama brincadeira de carioquices. Primeiro, tá? Marta, um time de futebol. Ah, Vasco. Anderson é Flamengo, é só aí que a gente não se entende. Mas a gente vai junto assistir Vasco e Flamengo, com certeza. Uma escola de samba. Mangueira. Um bloco carnavalesco. Cacique de Ramos. Copacabana ou Madureira? Olha, eu vou falar Copacabana por um único motivo, porque eu fui titular de Copacabana. E eu adoro Copacabana. Assim, eu fui tão bem recebida, mas olha, quero contar da minha infância. Eu já falei que eu sou cria da Penha. Então, quando a gente queria um vestido bonito, uma coisa mais bonita, a gente ia lá em Madureira comprar. A minha roupa de 15 anos eu não tive festa, mas teve uma coisinha em casa, né? E aí eu me lembro que a gente foi comprar a roupa da festa lá em Madureira. Então, eu tenho muito respeito pelo povo de Madureira. Gabon também. Marta, um churrasquinho ou uma comida japonesa? Ah, um churrasquinho. Uma cervejinha ou uma água gelada? Para Olha, refrescar. eu adoro água gelada, sabia? Mas Mas no uma, calor do Rio, né? mas uma cerveja no momento certo, na hora certa, com a pessoa certa, é muito bom. Marta, a favela é. A favela é cultura. Eu acho que a gente tem tanto aprendizado, tem tanta coisa bacana, tanta coisa, tanta cultura acontecendo, né? Vamos voltar aqui para Madureira, né? Vamos lembrar que tem Pérez Serrano, Portela, você tem o Charme, você tem o Jongo da Serrinha, né? Você tem o hip hop, você tem o Mercadão de Madureira, que tem todo um conteúdo religioso. Nossa, favela é cultura, favela é conhecimento. Marta, o Rio não precisa de. Mentirosos. Eu acho O que o Rio Rio. não precisa Pode questionar. o Rio não precisa dessa gente que mente de cara lavada, sabe? O Rio não precisa disso. O Rio necessita de. Ah, o Rio necessita de compromisso, de alguém que tenha compromisso com a cidade do Rio de Janeiro, e não com seus interesses pessoais e da sua patota, né? Que são sempre os mesmos. Então, o Rio não precisa disso. Marta, uma cidade maravilhosa é. O Rio de Janeiro, que continua lindo. Feio foi o que os prefeitos que estão passando por aí fizeram com a nossa cidade. Marta, um ping-pong rapidinho. Seu signo. Touro, quer dizer que eu sou teimosa, quer dizer que eu sou disciplinada. Uma cor. Uma cor, amarelo. Nossa, minha preferida também. Uma qualidade sua. Ah, eu sou uma pessoa do diálogo. Eu sou uma pessoa que estou sempre pronta para ouvir, inclusive as críticas. Um defeito. Ah, eu acho que é a teimosia. Teimosia pode ser uma qualidade, mas também pode ser um defeito, né? Então, eu acho que um defeito é a teimosia. Eu sou teimosa, eu gosto de uma boa briga. Gosto pouco, mas não me intimido diante disso. Acho que a teimosia pode ser um defeito. Uma comida preferida. Olha, querida, eu amo feijoada e como boa filha de português, eu amo bacalhau, né? Então acho que eu fico oscilando assim, como carioca, uma boa feijoada e como filha de português,
um bom bacalhau, eu sei cozinhar, eu cozinho direitinho. De repente, Olha, te convido até para uma feijoada com Marta Rocha. combinado então, hein? Vocês estão ouvindo, né, gente? Marta, um cheiro. Ai, o cheiro da chuva. O cheiro da chuva é um cheiro maravilhoso. É o cheiro assim de que a planta vai ser cuidada, que a horta vai crescer, né? Que a plantação vai fortalecer. Eu adoro o cheiro de chuva. Não gosto de andar na chuva, mas gosto do cheiro de chuva. Um filme. Olha, eu tenho um filme, já que eu sou delegada, que eu adorei, que se chama Os Intocáveis, né? Que mostra assim que você pode siga o dinheiro se você quer, né, fazer uma boa investigação. Então eu gosto muito desse filme aí, Os Intocáveis. Uma cantora ou um cantor preferido? Olha, eu já te falei que eu sou mangueirense por causa da Beth Carvalho, né? E eu gosto muito de Elis Regina e gosto muito de Milton Nascimento. Uma palavra boa. Ah, uma palavra boa? Beijo. Beijo é uma palavra muito boa. Uma palavra ruim. Mentira. Mentira é uma palavra horrorosa. Eu odeio mentira. Marta, o que te inspira? Olha, querido, o que me inspira é a história da minha família, tá? Os meus pais estudaram apenas até a quarta série. O que me inspira é isso, meu pai ter saído de Portugal com 17 anos, ter vindo para o Rio de Janeiro sem conhecer ninguém, construir uma família, ter 3 filhos, a minha geração, eu e os meus irmãos, sermos a primeira geração que foi à faculdade. Me inspira, né? Meu pai acordando cedo para abrir a padaria, saber que o dinheiro que entrava na nossa casa era fruto do trabalho dele e do trabalho da minha mãe, porque as mulheres mesmo, a minha mãe ajudava meu pai na padaria, ainda tomava conta da casa, da família. Isso é que me inspira. Não me inspira exatamente essa história do dia a dia normal, né? De uma pessoa comum, isso é que me inspira. A força de vontade, a luta, a capacidade de trabalhar, de ter de ver o que é certo, isso é que me inspira. E o que te apavora? Nada me apavora. Eu não falo isso com arrogância. Eu passei 31 anos dentro da Polícia Civil, tendo que decidir pelo segundo bem mais importante de uma pessoa depois da vida, que é a liberdade. Então, eu sou uma pessoa muito tranquila. Eu sempre acho assim que se o problema apareceu é porque a gente tem condição de resolver o problema. Eu acho também que eu sou uma pessoa de fé, sabe, Evelyn? Como eu sou uma pessoa de fé, eu sei que se aquilo aconteceu é porque eu vou encontrar a solução, sem dúvida. Marta, a Marta tem medo de... Olha, eu acho que todo mundo tem medo, né, de alguma coisa. Acho que a Marta, eu não tenho medo de morrer, realmente não tenho medo. Eu tenho, eu não tenho medo, né? Eu tenho uma preocupação de fazer, de corresponder, assim, se as pessoas me escolherem para ser prefeita da cidade do Rio de Janeiro, você pode ter absoluta certeza que eu vou ser a pessoa que vou estar, a pessoa que está mais trabalhando, porque eu sempre tenho medo não é que eu tenho medo, eu tenho compromisso de corresponder à expectativa das pessoas, que as pessoas têm no que se refere ao meu trabalho. O resto pode dizer que eu sou baixinha, as pessoas me encontram na rua. Nossa, ela é baixinha. Pode dizer o que quiser, pode dizer que eu não sou bonita, pode dizer o que quiser. Só não vale dizer que eu não sou uma pessoa dedicada e uma pessoa correta e justa. O resto está tudo bem, não tem problema. Marta, daqui a 10 anos, você quer? Eu quero ser lembrada como a primeira mulher a ser prefeita da cidade. Mas se você se desse um conselho a você mesmo, encontrasse a Marta de 10 anos atrás, qual conselho você daria? Eu diria para ela, faça mais ginástica, faça ginástica, faça ginástica.
porque eu confesso que eu sou um pouco preguiçosa para ginástica, então eu daria esse conselho: faça ginástica, com certeza. Marta, sua frase favorita. Deixa pra gente a sua frase favorita. Olha, tem uma frase que eu sempre me lembro, né? Tem duas formas de aprender: no amor e na dor. Ou na dor. Escolha sempre a primeira. Marta, eu quero te agradecer por essa entrevista no dia de hoje, pela oportunidade, pela disponibilidade. Imagino que esteja absolutamente corrido, mas eu quero agradecer imensamente pelo respeito a todas as pessoas que estão aqui vendo essa live. E eu assim, desejo do fundo do meu coração que seja feita a vontade de Deus, a vontade do povo. E te agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui conversando com a gente. Eu quero deixar esse espaço agora para você deixar suas considerações finais e falar com a gente um pouquinho aí para a gente fechar essa live no dia de hoje. Olha, Evelyn, eu quero te falar que não há um dia que eu peça a Deus e a Nossa Senhora uma única coisa: que eu seja escolhida prefeita da cidade do Rio de Janeiro, se isso for bom para o povo da cidade do Rio de Janeiro. Eu sou uma mulher, já falei aqui, de 61 anos, passei 31 anos na Polícia Civil, sou deputada no meu segundo mandato, sou uma pessoa plenamente realizada na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Eu decidi aceitar o convite do meu partido de submeter o meu nome para a cidade, porque a cidade precisa urgentemente de um processo de transformação. Chega da cidade ser capital dos escândalos, está na hora do carioca andar de cabeça erguida. Eu já enfrentei desafios, já enfrentei ameaças, já sofri atentado, não tenho medo de desafios, estou pronta para enfrentar, né, as dificuldades que com certeza virão na gestão da prefeitura. Quando começou a ser dito que eu tinha chance de ir para o segundo turno, e numa disputa que eu daria muito trabalho no segundo turno, começaram as fake news, né? E eu continuei, eu sempre digo que acho que essas pessoas estão querendo testar a minha coragem. E eu continuo da mesma forma, de cabeça erguida, com coragem, com tranquilidade, porque eu sei que o Quack e eu temos um projeto para essa cidade, para fazer essa cidade uma cidade humana, justa, criativa e sustentável. Te agradecer a oportunidade de estar falando com você, né? Você que é uma liderança, utilizando aqui o teu canal, a tua legitimidade para contar as nossas ideias, né? E pedir às pessoas para conhecer o nosso programa de governo, e que é delegadamartarocha12.com.br, né? Te agradecer, deixar um beijo grande aí para a comunidade da Mangueira, para todo mundo que está nos ouvindo. Agradecer ao Quack esse gesto de generosidade e carinho e amizade, que a amizade da gente com certeza vai ficar para toda a vida. Foi um encontro que estava decidido, e dizer para todo mundo para visitar a nossa página e conhecer o projeto, e dizer que eu tenho coragem para fazer diferente, e é por isso que eu estou aqui, tá bom? Beijo grande, querida, e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você nessa. Marta, eu que agradeço. Um beijo para você. Um beijo para todas as pessoas que estiveram com a gente. Vamos tornar, independente do resultado, vamos nos encontrar pessoalmente. Vai ser bom te conhecer pessoalmente, tenho certeza. Com certeza. Será um prazer para mim também, tá bom? Obrigada, querida. Um beijo grande. Beijo, obrigada, Eu. Gente, beijo, obrigada pela participação. Fiquem com Deus.